E aí, galera, vim aqui bater um papo com vocês. Primeiro vídeo do ano 2026 e vim aqui passar alguns conselhos para vocês, para que o ano de 2026 seja o ano de muito aprendizado, de muita prosperidade. Então, eu vou passar uns conselhos para vocês, tá? Que eu venho aprendendo, né, durante alguns anos atrás e ano passado, né? Eu aprendi muita coisa, então vou falar esses conselhos para vocês para que vocês acabam se tornando uma pessoa melhor, 1% de cada dia. Então, vamos lá. Antes de iniciar esse vídeo, eu sou o Lucas Corrêa e se você não é inscrito no canal, eu peço para você se inscrever, curte, compartilhe e ativa o sininho para estar dentro dos próximos vídeos, tá bom? Para que tá me ajudando a crescer também no canal, beleza? Então, se vocês puderem dar essa moralzinha aí para mim, beleza? Então vamos lá. Galera, é, o ano virou, né? Estamos no mês de janeiro de 2026. Então, se você quer que 2026 não seja um ano de decepções, frustrações, para que não se repita, né, as mesmas coisas que aconteceu com você no passado, né? Ou você cometeu alguns erros, então busque conhecimentos de outras pessoas, tá bom? Conselhos para que cada ano que passa você tenha um aprendizado, tá bom? Que isso daí você deve levar para a vida inteira, tá bom? Perdão pela cara inchada, pessoal, porque tá de manhã, né? E como eu estou de férias do trabalho, então eu vou ter mais tempo para poder estar gravando os vídeos e trazer para vocês, tá bom? Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui na parte da manhã, certo? Então vamos lá. Então, pessoal, o primeiro conselho que eu dou para vocês, para que 2026 não seja um ano ruim, que você possa prosperar, é prestar atenção nas atitudes das pessoas. E você tem que prestar atenção como que as pessoas te tratam, como que elas se comunicam com você. Apenas um simples olhar, né? Se a pessoa está olhando nos seus olhos, vai dizer se a pessoa tem confiança ou não. Isso você já percebe já logo pelo olhar da pessoa. Às vezes também simplesmente um aperto de mão e um olhar fixo nos olhos vai dizer se a pessoa é confiante ou não. Um aperto de mão firme e olhando para você no fundo dos seus olhos, isso mostra confiança. Agora, se a pessoa apertar na sua mão, né, tipo assim, ó, muito fraco, sabe? Ou às vezes a pessoa pega na sua mão e olha pro lado, né? Não olha no seu olho quando vai te cumprimentar. Já dá pra ver que a pessoa não é de confiança. Então, afaste dessas pessoas, tá bom? Outra coisa também é evite de ficar em fofocas. Galera, fofocas coisas que acontecem, coisas que acontecem ao redor, sabe? Às vezes pode acontecer algum acidente, né? Ou algo do tipo, sabe? Sempre vai ter uma pessoa curioso, sabe? Às vezes a pessoa tá lá parada olhando. Se a pessoa não vai ajudar, não vai agregar em nada de valor, por que que a pessoa vai ficar lá olhando? Então, o que que vocês têm que fazer? Tem que se afastar desse tipo de pessoa. Pessoas também que gostam muito de fofoca, né? Gostam muito de cuidar da vida de tal fulano. Acontece isso, preciso contar pra tal pessoa. Galera, fuja de fofoca, fuja de pessoas assim. Curioso, fofoca, pessoas assim não prosperam, tá? Não prosperam. Outra coisa também, galera, que vocês têm que prestar muita atenção, galera. Amizades. Amizades com quem você anda. Às vezes a pessoa fala que é seu amigo, tal, mas simplesmente, galera, a pessoa só fala que é seu amigo na hora do rolê. Quando você está com dinheiro no bolso, quando você está com seu carro.
quando você tá com um emprego, quando você tá numa vida boa. Quando você tá numa fase ruim, às vezes você tá num dia bom, você não tá num dia bom. E às vezes você precisa de ajuda. Cadê as pessoas que falam que é seu amigo, se vai estar com você ou não? Então, muitas vezes já aconteceu comigo, já aconteceu com várias pessoas, e eu demorei para perceber isso. Quando você tá na sua pior fase, não tem ninguém para poder te ajudar, galera. Não tem ninguém. O único amigo, realmente, quem tá do seu lado é Deus. Fora isso, sua mãe, seu pai, as pessoas com quem te ama de verdade. Mas amigo, galera, esquece. Não tem essa de amigo. Entendeu? Infelizmente, ainda mais do mundo atual que a gente tá, né? Tá difícil de ter confiança nas pessoas. Então, mais um conselho que eu dou pra vocês. Outra coisa também, galera, que eu vou passar pra vocês é o ambiente. O ambiente não é simplesmente o lugar, mas também as pessoas. A maioria das coisas que eu tô falando aqui, pessoal, é em relação às pessoas. Porque, querendo ou não, as pessoas que a gente convive, elas que faz tornar a gente o que é, né? E as pessoas também fazem o ambiente se tornar ruim, bom, entendeu? Então tudo é relacionado às pessoas. O ambiente, pessoal, que eu falo, é assim, você não pode estar em ambiente de festas, baladas, baile funk, que tem bebida, droga, essas coisas, sabe? Geralmente ambientes assim são pessoas que não prosperam. Não prosperam se você frequenta esse tipo de ambiente, pessoal. Então, se você quer ter um ano de prosperidade, né, muita conquista e que Deus abençoe você, te ajude a prosperar, saia desse tipo de ambiente, pessoal. Não vale a pena, entendeu? Porque isso só vai te atrasar, entendeu? Só vai arruinar sua vida, vai deixar você endividado, entende? Porque você tá lá nas festas, você tá lá bebendo, enchendo a cara. No dia seguinte você acorda ruim de ressaca, você olha pro seu celular, conta zerada, você vai ver mensagens que você mandou, nem tinha percebido, então fuja desses ambientes, pessoal. Isso daí não vai trazer nenhum tipo de valor para vocês. Então, galera, eu vou falar para vocês uns conselhos para que vocês tenham um ano de 2026 com muita prosperidade, tá bom? Então, para começar, quando você acordar, pessoal, primeira coisa que vocês têm que fazer, abrir a janela, nada de pegar no celular, abra a janela para que vocês possam ver a primeira luz do dia, que é a luz do sol. Você abrindo a janela, a sua mente vai entender que é de dia, entendeu? Você já começa você já começa a acordar mais tranquilo, entende? Porque a partir do momento que quando você acorda, tá tudo escuro no seu quarto e você pega no seu celular, não é a mesma coisa. Sua mente já começa a ver inúmeras informações, você vê coisas aleatórias, então a sua mente já começa a ficar agitada, já começa a ficar perturbada, você já começa a não ter um dia bom, começa a te dar estresse, você já começa a ficar aborrecido. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, levanta da sua cama, abre a janela e deixa que a luz do sol ilumine o seu quarto, tá bom? E outra coisa também que vocês têm que fazer, arrumar a cama. Parece que é uma coisa simples, mas quando você arruma a sua cama, o seu dia começa a ficar mais organizado. Então, tudo que você vê que está bagunçado, arrume. Pode ser sua cama, alguma coisa que está fora do lugar do seu quarto, ou quando você for para um outro cômodo, ver que está bagunçado, né? Se você for na pia, se você for na parte da cozinha, ver que a luz está cheia na pia, lave, entendeu? Então, deixe que o seu ambiente fique organizado, tá bom? Porque aí sua mente vai ficar organizada, você vai conseguir focar nas suas coisas, certo? Então, esse é o conselho que eu dou para vocês também, arrumar a cama.
O outro conselho também que eu dou para vocês, pessoal. Tente não pegar no celular durante meia hora após quando você acorda. A gente tem que fazer algumas coisas para que o nosso cérebro comece a acostumar a rotina. Porque para quem tem problema de pegar no celular 24 horas, que nem a pessoa pega no celular durante a acorda e vai fazer alguma coisa. Quando vai ver, 10 minutos depois, está com o celular na mão de novo. Então você tem que fazer várias coisas sem se pegar no celular, para que o seu cérebro entenda e que você possa acostumar e deixa isso como hábito, entende? Então, o que que você tem que fazer durante essas meia hora que você não deve pegar no celular? Você pode parar para ler, você pode fazer um treino de meia hora, pode fazer uma caminhada, você pode meditar também durante esse período, né? Você pode fazer várias coisas, galera. Não precisa ficar com o celular na mão 24 horas para você poder se distrair, entendeu? Sair do tédio. São coisas saudáveis que é bom para sua mente. E outra coisa também, pessoal, que vocês devem fazer para que o ano seja próspero é vocês se apegar com Deus. Principalmente isso. Se apeguem com Deus, leia a Bíblia, busque a palavra de Deus, né? O que ele tem para falar pra gente. Tudo que for acontecer na sua vida, pessoal, seja bom ou ruim, se você acordar bravo, triste, alegre, não importa, sempre se apegue com Deus. Converse com Ele quando você acordar, antes de você dormir, a todo momento. Tenham esse hábito, porque sem Deus a gente não é nada, tá bom? Então é isso, pessoal. Se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês, coloque aqui nos comentários, tá bom? Que 2026 seja um ano abençoado para vocês, que tenha muita paz, prosperidade, tá bom? E que Deus abençoe cada um da vida de vocês, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, tamo junto e até a próxima.